Nós estamos recebendo aqui no Manhã Viva o doutor Aparecido José Santana, ele é juiz Tribunal Eclesiástico Interdiocesano. A gente vai conversar um pouquinho sobre nulidade matrimonial, porque é dúvida para muita gente, né? Eu tenho casos na família que tem dúvida, mas como é que é isso? Como é que faz? Às vezes as pessoas nem têm ciência, nem conhecem, nem sabem, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto hoje, muito importante, que eu quero chamar a sua atenção, a vir participar com a gente. A gente já disse que nulidade é diferente de anular, né? A gente explica daqui a pouquinho isso. Explicamos sim. Há uma diferença muito grande entre um ato que é anulável e um ato que é nulo. A principal diferença entre eles, o ato nulo é aquele que ele nunca existiu. Ele não existiu. Tá? E o anulável, ele teve a sua validade, porém, por uma força de lei, ele perdeu a sua força, a sua validade, que é diferente, bem diferente. Um caso, a pessoa teve um namoro de 6 anos, um casamento de 5 anos, ela diz assim, sonhei com um lar, uma família, de uma crise normal de casamento, o marido pediu a separação de repente, mesmo ela estando grávida, acompanhando a gravidez, ele não voltou atrás na decisão dele. Ela nunca concordou com o fim. Recentemente eles tentaram um retorno, mesmo depois dele já ter vivido um relacionamento e ter um filho desse relacionamento, mas ele não quis, nem sabe o que quer da vida, segundo a pessoa. Aí a mulher diz o seguinte, acho que cumpri minha missão de lutar o quanto pude para resgatar o matrimônio. Não me conformo em não poder viver esse direito escolhido por mim de ter uma família. Não sei, mas sei que não posso viver um novo relacionamento. Gostaria de saber se tenho chances de me casar de novo. Olha, é interessante essa colocação dela, porque é o fato que acontece com a maioria dos casais, a maioria das pessoas que procuram o processo de nulidade matrimonial. Uma das partes que não é a responsável pelo fim do casamento, ela não pode levar para o resto da sua vida as consequências de um erro que não foi dela. Não foi ela que errou, não foi ela que cometeu o erro no relacionamento matrimonial. Neste caso específico que está colocando aí, pedindo a informação, claro que nós temos que ver todos os fatos que antecederam o casamento. Primeiro ponto que temos que esclarecer a respeito da nulidade matrimonial. O que acontece posteriormente ao casamento pode ser indícios de uma nulidade. Não significa necessariamente que o casamento é nulo, porque todos os fatos que antecedem o casamento até o momento da celebração, onde as partes vão expressar ali o seu ato de vontade livre, espontâneo, naquele momento, até aquele momento, são os fatos que vão dar indício ou não de nulidade matrimonial. Dentre esses indícios, que são vários, as possibilidades, vamos estar falando sobre eles também, nós vamos ver a possibilidade de nulidade. Neste caso específico que ela apresentou, ela já disse claramente, ela lutou, ela quis um casamento, e ela lutou por este casamento. Da outra parte, não houve o mesmo esforço, a mesma vontade. Então, nós temos aí, então, uma análise da nulidade matrimonial pela outra parte, que pode ser uma imaturidade, que nós chamamos de grave e forte descrição de juízo, para contrair as obrigações, os deveres e os direitos próprios do matrimônio, Cânone 1095-2, que estava presente no momento da celebração. E que durante a vida conjugal, isso ficou muito claro, que a pessoa não tinha estrutura, não tinha maturidade para contrair matrimônio. Então, indicaria a ela que procurasse um tribunal eclesiástico para que pudesse analisar. Claro, não foi ela que deu motivo de nulidade, foi a outra parte que deu. Agora, adultério é motivo de nulidade? E outra pergunta também que eu quero fazer, que são as perguntas que vão chegando até a gente, dizendo assim, olha, a decisão do casal ou de um dos cônjuges de não ter filhos, pode esse matrimônio ser nulo? Então, são duas dúvidas. Se o adultério, ele pode ser nulidade de casamento, ou a decisão, você vai lá, casa e diz, olha, eu estou comprometida, eu quero sim ter os filhos, mas depois a pessoa volta atrás e diz, eu não quero mais ter filhos. São duas possibilidades, Ok. Que está no cano 1056 do Código de Direito Canônico, que é as duas propriedades essenciais do matrimônio, ou seja, quando o casal contrai matrimônio, sob hipótese alguma, eles podem excluir isso. Eles têm que ir para o matrimônio já com plena consciência de que o casamento é indissolúvel e da fidelidade matrimonial.
Então, da indissolubilidade, a pessoa se casa com uma ideia já de se separar. E isso é exclusão da indissolubilidade do matrimônio. Porque a pessoa, e numa sociedade como a nossa, o Papa Francisco acabou de falar agora do descartável, em que a pessoa humana é descartável, e as pessoas vão para o matrimônio com essa mentalidade. Se não der certo, eu separo. Eu vou. Se der certo, tudo bem. Se não der certo, separa. Eu gosto muito de usar aquela expressão. É como se o casamento fosse um test drive. Né? Eu vou. Se eu gostar do carro, eu pego e levo embora. Se eu não gostar, eu deixo na concessionária. Eu vou me casar. Se der certo, tudo bem. Se não der certo, né? E a outra expressão também que se usa, e pessoalmente eu não gosto dela, né? O amor é eterno enquanto dure, né? Isso não existe. O amor é eterno. Deus é amor. Respondendo a pergunta claramente, fidelidade. O adultério é motivo de nulidade matrimonial? O adultério por si só não é motivo. Tá? Okay. E o Código de Direito Canônico diz muito claro que o cônjuge traído, ele é convidado, inclusive, a exercer o perdão e a restabelecer e colocar seus esforços em restabelecer a convivência matrimonial, desde que da outra parte haja também um sincero arrependimento e um propósito de restabelecer a vida matrimonial. Agora, quando o adultério poderia ser um indício, talvez, de nulidade matrimonial? Quando esse adultério ele é constante. Ele não foi um fato isolado. É uma pessoa que não tem a mínima condição, ela não consegue viver sem traição. Está sempre arranjando um caso fora do matrimônio. Neste caso, a gente entende, o Código de Direito Canônico, aliás, vai estabelecer que a pessoa tem a exclusão da fidelidade. Ela se casa, e ela se casa sabendo que ela não vai ser fiel. E que ela não tem condições de ser fiel. Então, este matrimônio é nulo pela exclusão da fidelidade matrimonial. Né? Então, se a pessoa se casou e uma das partes é constante na traição, e já estava presente, inclusive na época de namoro e de noivado, era uma pessoa que não observava a fidelidade, então está inerente à personalidade dessa pessoa a exclusão da fidelidade matrimonial. Então, este casamento é nulo, sim, pela exclusão da fidelidade matrimonial. E no caso de não querer ter filhos? No caso de não querer ter filhos, Cano 1055, é a exclusão da prole. Quando o casal ele contrai matrimônio, eles têm que ter plena consciência de que o casamento é para o bem do cônjuge, é uma comunhão de vida para o bem dos cônjuges e geração dos filhos. São os 3 elementos colocados no Cano 1055 do Código de Direito Canônico, parágrafo 1. Então a pessoa tem que saber e ciente de que quando ela contrai matrimônio, ela tem que estar aberta à vida, à geração de filhos. Se ela se casa não querendo ter filhos, e sob hipótese alguma quer ter filhos, esse casamento é nulo por exclusão da prole. E por incrível que pareça, viu? Hoje, na sociedade nossa, os jovens, os que estão indo para o matrimônio, estão indo com essa mentalidade. Porque muitos pensam que filhos é uma despesa a mais ou que o filhos vai atrapalhar os seus planos na vida matrimonial. Então, eles excluem o filho. Preferem adotar um cachorrinho. O Papa, né, em outubro agora, no Sínodo da Família, ele falava justamente sobre isso, né, que é preciso que haja justiça com as pessoas, né, que esperam uma resposta dos tribunais eclesiásticos. É o pedido do Papa, né, que possa agilizar. Ele fala assim que há tanta gente que precisa de uma palavra da igreja sobre a sua situação matrimonial, para o sim ou para não, mas que seja justa, né? Alguns procedimentos são tão longos ou tão pesados que não favorecem o povo, e o povo acaba deixando. Então, é um apelo do Santo Padre. O Papa Francisco está atento a isso, né? São 2 questões que ele chama a atenção. Uma é o tempo de espera e a outra orientação que ele faz, Rodrigo, e eu achei muito interessante, que o Papa ele é bem acessível aos nossos corações e prático, né? E as situações do nosso dia a dia, ele vai dizer assim também, olha, ele pediu, né, que os procedimentos de nulidade matrimonial não se tornem uma questão de dinheiro, nem vire um negócio, né? Então, ele falou isso, que foi... ele fez até uma proposta para ser gratuitos, enfim. Então, essas 2 questões eu gostaria de saber. Por que se demora tanto os processos? Sobre essa do valor, eu tenho uma participação que aí a gente já responde nessa... Ok, vamos. É o seguinte, a esposa conseguiu a nulidade do primeiro casamento depois de um processo
o casal teve que fazer um empréstimo para pagar as contas desse processo no primeiro tribunal, onde a causa foi ganha. Ocorre que depois da primeira instância o processo foi para uma outra, para que se confirme a decisão. Nessa segunda instância foi enviada uma cobrança maior do que o primeiro processo e eles não têm condições de pagar. Então, acho que aí já responde, é uma dúvida também de muitos telespectadores. Tá. Porque tem pessoas que não vão ter condições mesmo de pagar. E aí, como é que faz? Para responder essa questão, é claro para a gente ressaltar o seguinte ponto. Justiça tardia, ela não é justiça. A justiça, ainda mais a justiça divina, a justiça de Deus, ela tem que ser para os seus filhos, uma resposta imediata para os seus filhos. Os tribunais eclesiásticos, eles são, na verdade, um grande trabalho de pastoral. Na verdade, uma pastoral de misericórdia, né, que vai ao encontro da necessidade dos filhos de Deus. Primeiro ponto, a demora nos processos de nulidade matrimonial. Realmente, 7 anos é muito tempo. E alguns processos a gente fica sabendo que leva mais tempo ainda. Não é normal isso. Né? O Tribunal Eclesiástico Interdiocesano de São José do Rio Preto, no qual eu sou juiz, a nossa média agora anual, entre 1 ano e meio no máximo. Seria esse o tempo? Depende muito das realidades de cada tribunal. Okay. Nós temos que levar em consideração a questão do pessoal para trabalhar nos tribunais eclesiásticos, que precisa de pessoas formadas em direito canônico, para que possa atuar. Então, existem algumas dificuldades nesse sentido. Mas o próprio Código de Direito Canônico estabelece um prazo entre 1 ano, no máximo, né? Então, nós temos aí já, nesse ponto, uma questão de estabelecimento de prazo. Não é normal 7 anos, não é normal, tá? Ressaltando aqui as dificuldades que alguns tribunais enfrentam com relação a pessoal qualificado para atuar no tribunal, que tenham formação em direito canônico. Com relação às custas processuais, um tribunal eclesiástico jamais pode visar lucro, jamais pode visar uma renda, seja para a diocese, seja para quem for. O tribunal eclesiástico, um processo de nulidade matrimonial, ele é, acima de tudo, ir ao encontro de uma realidade dos fiéis que estão passando por um sofrimento, por uma dor, principalmente pela ausência do sacramento da Eucaristia e da confissão. E essa resposta imediata que temos que dar. Então, é previsto no Código de Direito Canônico e nos tribunais eclesiásticos a questão da gratuidade do processo. Para aquelas pessoas que não têm condições financeiras e se ela for arcar com algumas custas processuais, vai causar prejuízo ao seu sustento e da sua família. Então, ela pleitear a gratuidade do processo. Isso é previsto nos tribunais eclesiásticos. E se a pessoa não tem se a pessoa, de repente, ela tenha como contribuir, mas não com a totalidade que está pedindo, pedir um parcelamento, é possível parcelamento também, é possível não arcar com todas as custas, mas diminuir um pouco as custas processuais. E o principal, né, e que o Papa está pedindo, né, é essa necessidade que temos urgente, pastoral, porque é uma realidade pastoral, de ir ao encontro desses fiéis que estão sofrendo e dar condições a eles que financeiramente eles tenham acesso ao processo. A gente falou alguns critérios aqui, né, sobre adultério, enfim. A gente tem outros para a gente dar uma olhadinha, né, Rodrigo, para ajudar as pessoas em casa, né? Entendi. Como são muitas perguntas, muitas participações, a gente vai apresentar aqui alguns critérios para ajudar a tirar essas dúvidas. Casais sob efeito de drogas ou doença mental é um critério para nulidade? Esse processo... Pode levantar, doutor. Licença. Pode levantar, sim. Tá. Isso, fica à vontade. Sim, no Cano 1095-1, é quando a pessoa, no momento da celebração, ela foi fazer a despedida de solteiro e se embriagou e foi para a celebração embriagado. E todos perceberam que ele estava embriagado ou estava sob efeito de drogas. Já tivemos processo, por exemplo, em que a pessoa fala e ela testemunha que ela passou a noite inteira cheirando cocaína e depois foi para a celebração. Essa pessoa não tinha a mínima condição de saber o que estava fazendo, né? Essa possibilidade, sim. Próximo critério, imaturidade sobre o verdadeiro sentido do sacramento do matrimônio. O Cano 1095-2, tá? Do ponto de vista jurídico, o termo é grave falta de discrição de juiz a respeito dos deveres e direitos do matrimônio. É o mais comum, inclusive, tá? A pessoa vai para o matrimônio, ela não tem a mínima ideia
dos deveres e direitos próprios do matrimônio. Isso é totalmente imatura, totalmente imatura. E isso se reflete principalmente, Rodrigo, depois no matrimônio. Porque é uma pessoa que vai levar a vida como se fosse uma vida de solteiro. Ele não tomou consciência que agora ele é um homem casado e uma mulher casada. Ele quer levar o ritmo, a vida dele, como se ele fosse solteiro, né? Não assume essas obrigações próprias do matrimônio. E, inclusive, algumas vezes até filhos, viu? E não se dá conta de que é pai. Desvio de comportamentos sexuais. Também. É o Cano 1095.3 do Código de Direito Canônico, que vai estabelecer algumas pessoas com práticas de sexualidade desregrada, de vida sexual desregrada, tá? E que pode dar, com certeza, causa de nulidade matrimonial. Tá? Enganar a pessoa só para contrair o consentimento matrimonial. Isso aqui é quando a pessoa mente, Cano 1098, a pessoa mente e ela sabe que se a outra pessoa soubesse da verdade, ela não se casaria com ela. Então, ela omite a verdade e se casa, ela engana a outra pessoa. Né? É muito claro isso, é dolo perpetrado por alguém, que se a pessoa soubesse da verdade, não se casaria. Aí temos um leque de várias situações. São muitas situações. Que a pessoa finge, ela omite, por exemplo, a verdade sobre a questão profissional, sobre algumas situações e ela esconde. Pode entrar, inclusive, também no dolo, a pessoa era estéril e esconde, sabe que o sonho da outra era casar e ter filhos, e ela é estéril e ela esconde, que era. Porque quando a gente vai se casar, a gente faz uma entrevista, o padre entrevista a gente e pergunta, você está escondendo alguma coisa? Você sabe tudo da vida do outro? Tem essa entrevista antes. Fingir durante a celebração do matrimônio. Essa situação aqui a gente chama, no Cano 1101, parágrafo 1º, exclusão do matrimônio. Né, ou simulação total também. A pessoa, durante a celebração, naquele momento da celebração, ela não queria o matrimônio, ela não quer se casar. E no coração dela, ela está excluindo, ela não quer se casar. Mas ali o padre pergunta, você aceita de livre e espontânea vontade casar-se? Ela diz que sim, que aceita. Mas no coração ela está dizendo assim, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. Teve um caso desse, inclusive, que a pessoa, durante a celebração, ela falou que quando o padre perguntou, você aceita, né, fulano de tal, como seu esposo tal, ela disse que com a mão por trás ela fez um sinal assim, tipo assim, sim, eu aceito. Né? E no coração ela dizia, não é essa pessoa que eu quero. Porque, principalmente, ela gostava de uma outra. Olha... o matrimônio contraído por violência ou medo grave, ser obrigado a se casar. Cano 1103, tá? É a questão de que a pessoa é obrigada a se casar. Nesse caso aqui, é um exemplo muito claro. Né? A pessoa, enquanto namorava, ficou grávida. E o pai, muito rígido na educação, ou a mãe chegou e falou assim, você tem uma opção, ou você casa ou você casa. E se você não se casar, você vai para a rua, que eu não quero mais você dentro de casa, porque eu não quero filha grávida dentro de casa. E a pessoa, então, se vê na obrigação de se casar. Né? E isso foi uma coação forte, a pessoa, talvez ainda muito jovem, com medo de enfrentar a realidade e tal, se vê na obrigação de se casar. Agora, doutor, quais são os passos para entrar com o pedido de nulidade de casamento? O que a pessoa tem que fazer se ela se identificou de alguma forma aí nesses critérios? Os passos para você conseguir um processo de nulidade matrimonial, você tem que primeiro procurar um tribunal eclesiástico ou o seu padre, né, se tiver condições de orientar no tribunal, a sua história. Porque o principal é você chegar diante do tribunal, você contar a sua história, contar o que está acontecendo e a partir daí começa o processo de nulidade. Você vai ter um questionário para responder, eu até vi que o rapaz na reportagem falou sobre isso, né? Um questionário para responder e todos os passos processuais internos o Tribunal Eclesiástico que responderá. Uma coisa interessante que acho que é bom a gente falar, é questão de violência dentro de casa. E o perdão também. Até que ponto vai esse perdão e até que ponto a violência... porque o catecismo também fala que a violência não pode acontecer dentro do casamento de maneira alguma. Boa pergunta, Rodrigo. Existem situações familiares muito tristes da violência física e moral, né? Geralmente, quando tem um agressor dentro de casa, ele deve ter algum problema psíquico, psicológico e que há indícios aí de nulidade matrimonial. Nenhum dos cônjuges deve se submeter
a qualquer tipo de agressão, porque o fundamento do matrimônio é o amor e o respeito. Doutora, a gente tinha muitas outras perguntas para serem feitas, inclusive as pessoas que mandaram para a gente as suas perguntas, a gente vai encaminhar para o doutor, né, para tentar esclarecer a sua dúvida, mas infelizmente, como a gente sempre diz aqui, pelo menos para mim, passa muito rápido a nossa conversa. Quero agradecer demais a sua presença. Obrigada, viu? Obrigado, obrigado a vocês. Obrigado, e a gente espera que essa conversa tenha levado muito esclarecimento. Com certeza levou, e também alívio, porque é um sofrimento que a pessoa vive, uma angústia. Né? Certo. Aos que estão ouvindo neste momento e passam por essa situação, principalmente os casais de segunda união, eu deixo aqui essa mensagem. A igreja, ela é misericordiosa, ela tem como dar uma resposta ao seu problema, à sua dificuldade. Deus não quer o sofrimento dos seus filhos, jamais.